As velas do restaurante Fasano, São Paulo, projetavam um brilho quente sobre talheres polidos e taças de cristal. Ethan Pereira ajustou sua gravata cara, quase sem ouvir seu sócio tagarelando sobre a mais recente fusão. Aos 45 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, São Paulo, uma frota de carros de luxo e mais zeros em sua conta bancária do que conseguia contar. Mas naquela noite, algo parecia errado. Talvez fosse o champanhe ou talvez fosse a cadeira vazia em frente a ele, onde Carolina deveria estar sentada. Sua namorada de 2 anos havia ligado mais cedo para cancelar algo sobre um evento beneficente da ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, que não podia perder. Ethan não se importou. O relacionamento deles era confortável, conveniente, como tudo mais em sua vida. Terra chamando Ethan. João Silva acenou a mão na frente do rosto de Ethan. Você não ouviu uma palavra do que eu disse, não é? Ethan abriu a boca para responder, mas as palavras morreram em sua garganta. Do outro lado do restaurante, uma mulher estava sendo acomodada com 3 crianças. Seus cabelos escuros caíam em ondas além dos ombros, exatamente como 10 anos atrás. Exatamente como quando ela era sua esposa, Helena. O garfo escorregou de seus dedos, tilintando contra a porcelana fina. Não podia ser ela. Helena havia desaparecido de sua vida uma década atrás, deixando apenas a escritura de divórcio e um vazio em seu coração que ele nunca conseguira preencher. Mas era ela. Ela parecia exatamente a mesma, talvez até mais bonita do que ele se lembrava. Ela estava ajudando uma menina a se sentar, uma menina que não poderia ter mais de 9 ou 10 anos. Ao lado dela, 2 meninos que pareciam ter 7 ou 8. Anos já estavam brigando pela cesta de pães. O coração de Ethan parou. A linha do tempo, os olhos verdes familiares, o jeito como as covinhas do menino mais velho apareciam quando ele sorria, exatamente como as dele. Preciso ir, disse ele, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira rangeu contra o chão. João o chamou, mas Ethan já estava se movendo pelo restaurante, suas pernas o levando para frente, mesmo com sua mente a mil. Helena o viu chegando. Seu rosto ficou pálido e ela agarrou a borda da mesa. As crianças olharam para cima, curiosas, sobre o estranho que se aproximava de sua mesa. Helena, a voz de Ethan era quase um sussurro. Mamãe, quem é aquele? Perguntou a menina, e Ethan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela tinha o nariz de sua mãe. Ninguém, querida, disse Helena rapidamente, mas suas mãos estavam tremendo. Por que vocês 3 não vão lavar as mãos antes do jantar? As crianças deslizaram de suas cadeiras, mas Ethan não conseguia tirar os olhos delas. Os gêmeos, eles tinham que ser gêmeos. Tinham sua altura, sua estrutura. E a menina, ela era a cara de Helena, mas com seus olhos. Que idade eles têm? Exigiu ele, assim que as crianças estavam fora do alcance da voz. Helena se levantou, pegando sua bolsa. Precisamos ir embora. Que idade eles têm, Helena? 9 e 7, sussurrou ela sem olhar em seus olhos. A matemática o atingiu como um trem de carga. 9 anos atrás, eles ainda eram casados. 7 anos atrás, ela acabara de pedir o divórcio. Eles são meus, disse ele. Não era uma pergunta. Fique longe de nós, Ethan. A voz de Helena era de aço, mas ele podia ouvir o medo por baixo. Ficar longe. Esses são meus filhos, filhos que eu nunca soube que existiam. Sua voz aumentou, chamando... A atenção de mesas próximas, abaixe a voz, sibilou Helena. Você vai assustá-los. Assustá-los? Eu nem sei os nomes deles, meus próprios filhos, e eu não sei os nomes deles. Isso não é culpa minha. Lágrimas encheram os olhos de Helena. Eu tentei te dizer. Deus, eu tentei muitas vezes. Do que você está falando? Você desapareceu. Você pediu o divórcio e sumiu. Eu liguei para você, eu escrevi cartas. Eu implorei sua secretária para entregar mensagens a você. Mas você estava sempre muito ocupado. Sempre em reuniões, sempre em viagens de negócios. A amargura em sua voz cortou como uma faca. E então, de repente, todas as minhas ligações foram bloqueadas. Minhas cartas voltaram sem serem abertas.
Seu advogado me disse que você não queria contato. A cabeça de Ethan girou. Eu nunca recebi nenhuma mensagem, eu nunca pedi a ninguém para te bloquear. Certo, Helena riu. Mas não. Assuntos pessoais do senhor naquela época. Ethan sentiu seu estômago cair. Carolina. Ela havia sido sua assistente pessoal antes deles começarem a namorar, quando Helena ainda era sua esposa. Ela havia gerenciado todas as suas ligações, sua correspondência, sua agenda. Me traga toda a correspondência de 10 anos atrás, ordenou ele. Tudo. E cancele minhas reuniões de hoje. Em seu escritório, Ethan começou a cavar. Ele abriu e-mails antigos, registros telefônicos, tudo, o que pudesse encontrar. Horas se passaram enquanto ele procurava. Até que, finalmente, enterrado em uma antiga pasta de e-mails, ele encontrou algo que o deixou com o sangue gelado. Era um e-mail de Carolina para o departamento de TI da empresa. Por favor, bloqueie todas as chamadas e e-mails recebidos de Helena Morrison, conforme solicitado pelo Sr. Pereira. Mas ele nunca havia feito esse pedido. Seu celular vibrou. Era Samuel, seu investigador. O que você encontrou? Você não vai gostar disso, chefe. Helena mora na Vila Madalena. Ela é professora na escola municipal Professor José de Alencar. As crianças... Emília tem 9 anos. Os gêmeos acabaram de completar 7. Ela tentou entrar com um processo de pensão alimentícia quando eles nasceram, mas os documentos misteriosamente desapareceram dos registros judiciais. As mãos de Ethan se fecharam em punhos. Mais alguma coisa? Tem mais, alguém tem vigiado eles, vigilância profissional. Encontrei pagamentos de uma empresa fantasma ligada a... Ligada a quem? Carolina Norton. O telefone quase rachou na mão de Ethan. Carolina, sua namorada, a mulher em quem ele confiava. Ela sabia sobre seus filhos o tempo todo. Ele estava prestes a ligar para ela quando Marta irrompeu em seu escritório. Senhor, o senhor precisa ver isso. A senhorita Morrison está aqui. Ethan correu para a recepção. Helena estava lá, parecendo furiosa e assustada ao mesmo tempo. O que você fez? Ela exigiu. Do que você está falando? Não finja inocência. Esta manhã, um advogado apareceu na minha porta com a petição de guarda. Você está entrando com um processo de guarda compartilhada? Depois de 10 anos? Eu não entrei com nenhuma petição de guarda, disse Ethan confuso. Estou aqui a manhã toda. Então, explique isso. Ela lhe entregou os papéis. Seus olhos escanearam o documento. Era uma ação de guarda, certo? Arquivada naquela manhã em seu nome. Mas ele não a havia arquivado. Isso não está certo, murmurou ele. Eu não fiz isso. Assim como você não bloqueou minhas ligações, não respondeu minhas cartas, não respondeu quando eu implorei que você viesse, quando os gêmeos nasceram 2 meses antes do previsto, suas palavras o atingiram como golpes físicos. Helena, por favor, alguém tem trabalhado contra nós dois, contra nossa família. Nossa família? Ela riu amargamente. Nós paramos de ser uma família quando você escolheu sua empresa em vez de nós. Você sabe como foi? Estar grávida sozinha tentando te alcançar? Ter sua secretária me dizendo que você estava muito ocupado? Ser notificada com a escritura de divórcio enquanto eu estava de repouso? Eu nunca enviei a escritura de divórcio. Certo. Assim como você nunca recebeu minhas mensagens. Ela enxugou lágrimas de raiva de seus olhos. As crianças têm peças escolares na semana que vem. Emília está fazendo o papel principal. Os gêmeos têm seu primeiro jogo de futebol. Mas você não sabe nada disso, não é? Porque você não estava lá, você nunca esteve lá. Mas eu quero estar agora, por favor, Helena. Alguém nos manteve separados. Alguém ainda está tentando nos manter separados. Antes que ela pudesse responder, as portas do elevador se abriram. Carolina saiu, congelando quando os viu. Ethan, o que ela está fazendo aqui? O olhar que passou entre Carolina e Helena falava volumes. Reconhecimento, medo, ódio. Você, Helena sussurrou. Foi você o tempo todo. O rosto de Carolina endureceu. Eu não sei do que você está falando. Mas Ethan viu agora. A culpa nos olhos de Carolina, o jeito como ela não conseguia olhar para ele. Você sabia, disse ele. Você sabia sobre meus filhos.
Tudo o que eu fiz por você, disse Carolina. Você estava construindo um império. Você não precisava da distração de uma esposa que não entendia seus sonhos, ou de filhos, que o tirariam do seu trabalho. Me tirariam? A voz de Ethan tremeu de raiva. Eles são meus filhos. E agora, eles têm uma boa vida. Carolina retrucou. Sem você complicando as coisas. Eu me certifiquei disso. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi ensurdecedor. As mãos de Helena tremeram enquanto ela pegava sua bolsa. Preciso ir. As crianças vão chegar da escola em breve. Helena, espere. Ethan a chamou. Por favor, deixe-me explicar. Ela parou no elevador. Não há nada para explicar, Ethan. Você escolheu sua vida. Nós criamos a nossa sem você. As portas se fecharam, a levando embora novamente. Ethan se voltou para Carolina, 10 anos de mentiras entre eles. Saia, disse ele calmamente. Saia do meu escritório, da minha empresa, da minha vida. E se você alguma vez se aproximar da minha família novamente... Sua família? Carolina riu. Você não tem uma família, Ethan. Você tem um império. É o que você queria, lembra? É o que eu ajudei você a construir. Não, disse ele. O que eu construí foi uma prisão. E você era minha carcereira. Enquanto a segurança escoltava Carolina para fora, Ethan sentou-se pesadamente em sua cadeira. Em sua mesa, os documentos de guarda que Carolina havia arquivado o zombavam. Ela havia tentado uma última vez controlar sua vida, impedi-lo de ficar com seus filhos, mas não mais. Ele pegou seu telefone. Samuel, preciso de tudo o que você puder encontrar sobre Carolina Norton. Todo negócio sujo, todo segredo, toda mentira. Ela roubou 10 anos com meus filhos de mim. Agora vou me certificar de que ela nunca mais machuque minha família. Quando o sol se pôs sobre São Paulo, Ethan olhou novamente para a foto de família do restaurante. Em algum lugar na Vila Madalena, seus filhos estavam jantando, fazendo a lição de casa, vivendo suas vidas. Vidas das quais ele deveria ter feito parte. Estou chegando, ele sussurrou para as imagens deles. Custe o que custar, estou chegando. Emília Pereira estava sentada em sua mesa, colorindo cuidadosamente o cartaz para sua peça escolar. Seus cabelos longos e escuros caíram sobre seu rosto enquanto ela trabalhava, como os de sua mãe, mas sua expressão determinada, o jeito como ela apertava os lábios em concentração, era toda Ethan. Emília, o jantar está pronto. Helena chamou da cozinha. Os gêmeos, Miguel e Davi, já estavam à mesa, brigando pelo último pão de queijo. Helena sorriu para sua briga familiar, mas sua mente estava em outro lugar. Ela não conseguia parar de pensar em ver Ethan, sobre os documentos de guarda, sobre o rosto convencido de Carolina Norton. A campainha tocou. Eu vou atender. Emília pulou, mas Helena a impediu. Não, querida, eu vou. Através da fechadura, ela viu Ethan parado ali, ainda em seu terno. Seu coração acelerou. Filhos, vão para os quartos de vocês, disse ela rapidamente. Mas mãe, estamos comendo. Davi protestou. Agora, por favor. Assim que eles se foram, ela abriu a porta. Eu disse para você ficar longe. Eu encontrei provas, disse Ethan, levantando uma pilha de papéis. Carolina bloqueou tudo, cartas, ligações, e-mails. Ela até pagou pessoas no tribunal para perder os documentos de pensão alimentícia. Isso não muda nada. Ela entrou com aqueles documentos de guarda esta manhã para causar problemas, para te colocar contra mim ainda mais. Ele passou uma mão pelo cabelo. Helena, ela tem te vigiado por anos, certificando-se de que eu nunca descobrisse sobre as crianças. O rosto de Helena ficou pálido. O quê? Vigilância profissional. Paga por meio de empresas fantasmas. Ela sabia de tudo. Onde você morava, onde as crianças estudavam. Ela escondeu tudo de mim. O rosto de Helena ficou pálido. O quê? Vigilância profissional. Paga por meio de empresas fantasmas. Ela sabia de tudo. Onde você morava, onde as crianças estudavam. Ela escondeu tudo de mim. Discussão seguida de risos. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas ao ouvir. Por favor, ele sussurrou. Só deixe-me conhecê-los, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que sua namorada impediu que você soubesse de seus próprios filhos por 10 anos? Ex-namorada, ele corrigiu.
Eu a demiti hoje e meus advogados estão montando um caso contra ela. Helena hesitou. Por 10 anos ela acreditou que Ethan os havia abandonado, que ele havia escolhido sua empresa em detrimento da família. Descobrir que tudo foi obra de Carolina mudou as coisas. Mas mudou o suficiente? Mamãe? A voz de Emília veio da escada. Quem está na porta? Helena se virou. Emília estava ali, ainda segurando seu cartaz. Seus olhos verdes, os olhos de Ethan, se arregalaram ao olhar para o estranho. Você é o homem do restaurante, disse ela. Aquele que fez a mamãe chorar. A respiração de Ethan falhou. Sim. Me desculpe por isso. Emília desceu as escadas lentamente. Por que você a fez chorar? Emília, volte para cima, disse Helena. Mas Emília se manteve firme. Você é meu pai. A pergunta pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Ethan olhou para Helena implorando silenciosamente. Sim, Helena disse finalmente. Ele é. Legal. Emília sorriu, mostrando um dente da frente faltando. Quer ver o cartaz da minha peça? Eu sou a protagonista. Antes que Helena pudesse impedi-la, Emília pegou a mão de Ethan e o puxou para dentro. É Branca de Neve. Eu tenho que beijar um menino, o que é nojento, mas a mamãe diz que é só de mentira, então tudo bem. Ethan deixou que o levassem até a mesa da cozinha, onde estava o cartaz de Emília. Seus olhos absorviam cada detalhe da arte de sua filha, como se estivesse tentando memorizá-la. Amy, com quem você está falando? Duas cabeças idênticas espiaram pela esquina. Os gêmeos congelaram ao ver Ethan. Esse é nosso pai, anunciou Emília orgulhosamente. Ele vai olhar meu cartaz. Miguel e Davi trocaram olhares. Então, com a simples aceitação de crianças de 7 anos, deram de ombros. Você gosta de futebol? Davi perguntou. Nós temos um jogo na semana que vem, acrescentou Miguel. Sim, eu amo futebol. Ethan conseguiu dizer. Legal. Quer ver nossas luvas? Antes que alguém pudesse responder, os gêmeos desapareceram escada acima, retornando momentos depois com seus equipamentos de futebol. Logo, Ethan estava sentado, no chão da sala, mostrando a eles como amaciar uma luva nova enquanto Emília tagarelava sobre sua peça. Helena observava da porta, o coração doendo. Era isso que ela queria 10 anos atrás, o que Carolina roubou deles. Mamãe, o papai pode ir à minha peça? Perguntou Emília. E ao jogo dos gêmeos? Helena encontrou os olhos de Ethan. Ela viu a mesma dor ali, o mesmo arrependimento. Vamos ver, querida. Mais tarde, depois que as crianças foram para a cama, Ethan e Helena sentaram-se à mesa da cozinha. A petição de guarda estava entre eles. Vou retirar isso amanhã de manhã, disse Ethan. Eu não quero forçar nada, eu só quero uma chance. Eles gostam de você, disse Helena suavemente. Eles são incríveis. Você fez um trabalho incrível com eles. Não foi fácil. O salário de professora não dá para muito em Nova York. Deixe-me ajudar, por favor. Não apenas dinheiro. Eu quero estar aqui. Para jogos, peças e tudo mais. Helena ficou quieta por um longo momento. A Carolina realmente escondeu tudo de você? Ethan tirou seu telefone, mostrando a ela os e-mails que ele havia encontrado, os relatórios de vigilância, os pagamentos, aos escrivães do tribunal. Ela achava que estava protegendo meu império, ele disse amargamente. Tudo o que ela fez foi roubar minha família. E agora? Agora vou consertar, se você me permitir. Do lado de fora, um alarme de carro disparou, fazendo ambos pularem. Pela janela, Helena vislumbrou uma sedã escura se afastando da calçada. Vigilância, ela disse. Você realmente acha que ela ainda está observando? Provavelmente. Carolina não desiste facilmente. A mandíbula de Ethan se contraiu. Mas eu também não. Não mais. Como que sob encomenda, seu telefone vibrou com uma mensagem de Samuel. Achei algo grande. Carolina tem desviado fundos da empresa por anos, milhões escondidos em contas offshore. Ethan mostrou a mensagem a Helena. Vou derrubá-la, ele disse. Fazê-la pagar por cada momento que ela roubou de nós. Nós, as crianças. Você, nossa família. Ele se levantou. Eu sei que não posso simplesmente voltar para suas vidas, mas eu quero tentar. Por favor, Helena, me dê uma chance de ser
o pai que eles merecem. Helena pensou no sorriso de Emília quando ela mostrou a Ethan seu cartaz. Sobre a excitação dos gêmeos com o futebol, sobre 10 anos se perguntando por que o homem que ela amava os havia abandonado. Uma chance, ela disse finalmente. Mas, se você machucá-los, nunca, Ethan prometeu. Eu já perdi muito, não vou perder mais nada. Quando ele saiu naquela noite, o cartaz de Emília cuidadosamente guardado debaixo do braço, nenhum dos dois percebeu a lente da câmera brilhando do sedã escuro do outro lado da rua. Lá dentro, um homem falou baixinho ao telefone. Senhora, Norton? Eles ficaram juntos por horas, as crianças também? Sim, tirei fotos. Não, ele não me viu. O que você quer que eu faça agora? Em seu apartamento de luxo, Carolina Norton apertou o telefone com força. Continue observando, ela ordenou. Isso não acabou, nem de longe. Carolina andava em seu escritório na cobertura, cercada por fotos de vigilância de Ethan com Helena e as crianças. Suas unhas perfeitamente cuidadas tamborilavam contra sua mesa, enquanto ela ouvia o relatório de seu investigador particular. Ele esteve lá todos os dias desta semana, disse o homem. Treino de futebol com os meninos, ajudando a menina com os diálogos da peça. Ele até está jantando com eles. E Helena, como ela está reagindo? Ela está se aproximando dele. Eles conversam muito depois que as crianças vão para a cama. Carolina bateu a mão na mesa. Tudo para o que ela havia trabalhado estava desmoronando. 10 anos de separação cuidadosamente orquestrada, perdidos em questão de dias. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu contato no Grupo Globo. Reunião do Conselho Administrativo amanhã. Ethan está apresentando provas de desvio de recursos. Você é o alvo. Ela precisava agir rápido. Do outro lado da cidade, Ethan estava sentado nas arquibancadas, assistindo ao treino de futebol dos gêmeos. Emília estava sentada ao seu lado, fazendo a lição de casa enquanto ocasionalmente olhava para cima, para torcer pelos irmãos. Papai, ela disse, a palavra ainda nova e maravilhosa para seus ouvidos. Você e a mamãe vão voltar? Ethan quase engasgou com o café. É complicado, querida. Por causa daquela mulher má do seu escritório? Você sabe dela? Emília assentiu. Eu ouvi a mamãe falando ao telefone. Ela disse que aquela senhora guardou todas as cartas da mamãe de você. Isso é muito mal. Antes que Ethan pudesse responder, seu telefone tocou. Era Samuel. Chefe, nós temos problemas. Alguém está tentando acessar suas contas privadas. Eles estão transferindo fundos para o exterior. O sangue de Ethan ficou frio. Carolina? Tem que ser. Ela está se movendo rápido. Milhões já foram. Pare com isso. Agora. Estou trabalhando nisso. Mas não é só isso. Ela vazou documentos para a imprensa. Antigas, fazendo parecer que você sabia das crianças o tempo todo. Como se você as tivesse abandonado de propósito. Ethan olhou para Emília, pintando alegremente em seu caderno, depois para os gêmeos correndo pelas bases. Ele acabara de encontrá-los. Ele não podia perdê-los novamente. Prepare a equipe jurídica, ele ordenou. E ligue para Helena. Ela precisa saber o que está por vir. Naquela noite, a pequena casa de Helena estava tensa. As crianças estavam na cama, e Ethan e Helena estavam sentados à mesa da cozinha, cercados por artigos de jornal e impressões online. Família secreta do bilionário. A verdade sobre os filhos abandonados de Ethan Pereira. Helena leu em uma manchete. Ela está tentando virar isso contra você. Ela está desesperada. A reunião do Conselho Administrativo de amanhã, eu tenho provas de que ela tem roubado a empresa por anos. Essa é a maneira dela de revidar, machucando as crianças. Eles vão ver essas histórias, Ethan. Seus amigos na escola vão vê-las. Eu não vou deixar ela se safar com isso, Ethan prometeu. Eu já liguei para os principais veículos de comunicação, contando nossa versão, a história real. O telefone de Helena vibrou. Seu rosto ficou pálido ao ler a mensagem. Ela não está apenas indo atrás de você. A Secretaria Municipal de Educação acabou de receber uma denúncia anônima sobre irregularidades em minhas documentos de habilitação.
Eles estão me suspendendo enquanto aguardam uma investigação. Ela não pode fazer isso. Ela já fez. Sem meu emprego, a voz de Helena quebrou. Eu mal consigo sobreviver como está. Ethan estendeu a mão pela mesa, pegando a dela. Depois, de um momento de hesitação, ela deixou. Mude-se para minha casa, ele disse de repente. O quê? Todos vocês. Eu tenho a cobertura, é seguro. Carolina não vai conseguir chegar até vocês lá. Ethan, só até isso acabar. Por favor, eu preciso saber que vocês estão seguros. Antes que Helena pudesse responder, a voz de Emília veio da escada. Mamãe, papai, por que vocês ainda estão acordados? Eles se viraram para encontrar as 3 crianças em seus pijamas, parecendo preocupadas. Algo está errado? Davi perguntou. Nós estamos em apuros? Miguel acrescentou. Ethan e Helena trocaram olhares. Quanto eles deveriam contar a eles? Lembra daquela mulher má que eu te falei? Emília disse para seus irmãos. Aposto que ela está causando problemas de novo. Às vezes, as crianças viam as coisas com mais clareza do que os adultos. Sim, querida, disse Helena. Ela está, mas seu pai e eu estamos resolvendo. É, por isso que o Tomás na escola disse que a mãe dele leu sobre nós no jornal? Davi perguntou. Ethan se sentiu mal. Já estava começando. Escutem, ele disse, reunindo as crianças perto. Algumas pessoas podem dizer coisas desagradáveis sobre nossa família. Mas nada disso importa. O que importa é que eu amo vocês, todos vocês, e eu não vou a lugar nenhum. Promete? Emília perguntou. Prometo. Mais tarde naquela noite, depois de colocar as crianças de volta na cama, Ethan e Helena sentaram-se no balanço da varanda. O mesmo sedã escuro estava estacionado. Do outro lado da rua, o espião de Carolina observando cada movimento deles. Ok, Helena disse finalmente. Ok, o quê? Ok, nós vamos nos mudar para sua casa. Mas só até isso acabar. Ethan sentiu a esperança crescer em seu peito. Vou ter equipes de segurança aqui amanhã de manhã para ajudar na mudança. As crianças vão ficar animadas. Elas nunca moraram em uma cobertura antes. Vou garantir que elas tenham tudo o que precisam. Tudo o que deveriam ter tido o tempo todo. Helena olhou para ele na escuridão. Você realmente quer dizer isso, não é? Eu perdi muito. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros dias de aula. Eu não posso mudar isso. Mas eu posso estar aqui agora, para todos vocês. Lá dentro, o cartaz da peça de Emília estava pendurado na geladeira, ao lado da programação de futebol dos gêmeos. Coisas simples, coisas normais, que lhe foram negadas por tanto tempo. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Samuel. Carolina esteve ocupada. Ela está convocando uma reunião de emergência do Conselho Administrativo para amanhã, de manhã, antes da sua. Ela vai tentar me desacreditar perante o Conselho, disse Ethan. Virá-los contra mim antes que eu possa apresentar as provas contra ela. O que você vai fazer? Ethan sorriu friamente. Vou contar a verdade para eles. Tudo. Como ela me impediu de ficar com minha família. Como ela roubou o dinheiro da empresa. Tudo. E se eles não acreditarem em você? Então eu vou perder a empresa. Ele olhou para ela. Mas eu não vou perder minha família. Não de novo. Do outro lado da rua, o homem no sedã atendeu o telefone. Senhora Norton, eles estão planejando algo. Mudando a família para a cobertura dele. A voz de Carolina era glacial. Então nós nos movemos hoje à noite. Prepare a equipe. Se Ethan quer uma guerra, eu vou dar a ele uma. Na tranquila rua da Vila Madalena, o balanço da varanda rangia, suavemente enquanto Ethan e Helena sentavam-se juntos, sem saber que seu momento de paz estava prestes a se estilhaçar. Amanhã traria vitória ou ruína, mas hoje à noite eles tinham este momento. Esta chance de ser a família que deveriam ter sido o tempo todo. O sol da manhã ainda não havia nascido quando os caminhões de mudança chegaram à casa de Helena. Ethan supervisionou enquanto as equipes de segurança carregavam caixas, enquanto as crianças assistiam animadas da entrada. Vou ter meu próprio quarto? Perguntou Emília, segurando seu unicórnio de pelúcia favorito. Cada um de vocês terá, Ethan prometeu. E espere até ver a vista. Mas sua excitação foi interrompida pela chegada de vários SUVs pretos. Homens de terno saíram, liderados por Ricardo Almeida,
o chefe do conselho administrativo do grupo Globo. Ethan, Ricardo chamou. Precisamos conversar. Estou ocupado, Ricardo. A reunião do conselho administrativo não é até às 9. A reunião acabou. Aconteceu há 1 hora. O sangue de Ethan ficou frio. O quê? Carolina apresentou algumas evidências muito perturbadoras. Irregularidades financeiras, todas rastreadas até suas contas pessoais, transferências para o exterior, empresas de fachada, anos de manipulação. Isso é impossível. Ela é... Quem tem roubado? Ela tem documentação, Ethan, suas assinaturas, suas autorizações. São forjadas. Ricardo olhou para os caminhões de mudança, depois para as crianças. Ela também compartilhou sua situação pessoal. O conselho administrativo sente que seu julgamento foi comprometido. Votamos para suspendê-lo enquanto aguardamos a investigação. Vocês não podem fazer isso. Equipes de segurança já estão em seu escritório e em sua cobertura. Helena deu um passo à frente. O que isso significa? Significa... A voz de Carolina cortou o ar da manhã enquanto ela saía de um dos SUVs. Que Ethan não tem mais acesso às propriedades da empresa, incluindo sua residência. Emília se aproximou do lado de Ethan. Papai, o que está acontecendo? Os olhos de Carolina se estreitaram com a palavra papai. Oh, que doce! Brincando de família feliz? Diga-me, Ethan, sua filha sabe que você escolheu sua empresa em vez dela? Que você assinou aquela escritura de divórcio sem pensar 2 vezes? Você forjou aqueles documentos. A voz de Ethan tremeu. De raiva, prove. Carolina sorriu friamente. Ah, mas espere, você não pode. Porque cada fragmento de evidência mostra que você sabia dessas crianças o tempo todo, que você as abandonou, assim como você está prestes a perder tudo mais. Entre. Helena sussurrou para as crianças. Vão arrumar suas mochilas para a escola. Assim que as crianças se foram, ela se virou para Carolina. Você não vai se safar disso. Eu já me saí. O conselho administrativo acredita em cada palavra. A imprensa também vai acreditar. Coitada da Carolina Norton, tentando lealmente proteger a empresa de um homem que abandonou seus próprios filhos. Nós temos provas, disse Ethan. Os relatórios de vigilância, as mensagens bloqueadas. Provas? Você quer dizer essas? Carolina levantou uma pilha de papéis. Então, lentamente começou a rasgá-los em pedaços. Incrível como evidências podem simplesmente desaparecer. Ricardo se mexeu desconfortavelmente. Ethan, você precisa vir conosco. As autoridades querem questioná-lo sobre as irregularidades financeiras. Isso é uma loucura. Ela está me incriminando. As crianças já estão correndo a história. Ainda hoje à noite todos saberão como Ethan Pereira abandonou sua esposa grávida, escondeu a existência de seus filhos e desviou milhões. A reunião acabou. Não, Emília, disse de repente, a voz firme apesar das lágrimas. Você é o vilão, igual na minha peça, mas o vilão nunca vence no final. O rosto de Carolina se contorceu de raiva. Você, pirralha mimada, não. A voz de Ethan era mortalmente calma. Não ouse falar com a minha filha. Sua filha? Por favor. 1 semana atrás você nem sabia que ela existia. Por sua causa, você os manteve longe de mim. Roubou 10 anos de suas vidas, da minha vida. Eu fiz o que era necessário. A empresa não importa, Ethan gritou. Minha família importa. Uma viatura policial virou na rua com as luzes piscando. Na hora certa, Carolina sorriu. A delegacia de fraudes está muito interessada nessas contas offshore, Ethan. Isso não acabou, ele prometeu. Ah, mas acabou. Você está prestes a perder tudo. Sua empresa, sua reputação, sua liberdade. E desta vez, eu me certifiquei de que não haveria volta. Quando a viatura parou em frente à casa, Emília correu para dentro. Ela voltou momentos depois com sua mochila escolar. Aqui, ela entregou. Uma pasta a Ricardo Almeida. Olha, Emília, querida, agora não é a hora. Helena começou. Não, mãe, olha. Emília tirou papéis da pasta. Lembra quando eu tive que fazer aquele trabalho da árvore genealógica? Eu achei esses no sótão. Eram cartas, dezenas delas, todas de Helena para Ethan, datadas de 10 anos atrás. Cartas sobre a gravidez,
sobre complicações, sobre os nascimentos. Cartas que haviam sido devolvidas sem serem abertas, com anotações na letra de Carolina marcando-as devolver ao remetente. Ricardo Almeida pegou as cartas, seu rosto ficando mais escuro enquanto lia. Tem mais, Emília disse. Mãe guarda. Tudo. Mostra para eles, mãe. Helena hesitou, então correu para dentro. Ela voltou com uma caixa de sapatos velha. Dentro havia documentos médicos, documentos judiciais, até mesmo fotos de vigilância, todas com as impressões digitais de Carolina. Eu guardei tudo, Helena disse baixinho. Tudo. Eu pensei que um dia Ethan poderia querer saber a verdade. O sorriso convencido de Carolina vacilou. Essas podem ser falsificações. Os carimbos postais são reais, Ricardo disse, examinando as cartas. E essa letra... Carolina, você realmente pensou que não reconheceríamos sua assinatura nesses avisos de devolução? Os policiais se aproximaram, mas em vez de ir para Ethan, eles se viraram para Carolina. Senhora Norton, um deles disse, gostaríamos que você viesse conosco. Temos algumas perguntas sobre essas transações financeiras que você relatou. Isso é ridículo. Eu estava protegendo a empresa, falsificando documentos, roubando dinheiro, mantendo um pai longe de seus filhos. A voz de Ricardo era fria. O conselho administrativo vai estar muito interessado nessa evidência. Enquanto a polícia levava a Carolina embora, Emília correu para Ethan, envolvendo seus braços em sua cintura. Os gêmeos a seguiram e logo Helena se juntou a eles. Viu? Emília disse. Eu te disse que o vilão nunca vence. Ethan abraçou sua família, observando Carolina ser colocada na viatura. Ela tentara destruir tudo que ele amava, mas no final, o trabalho escolar de uma menina de 9 anos derrubara todo o seu esquema. Pai? Davi puxou sua manga. Isso significa que ainda podemos morar no apartamento? Ethan riu através de suas lágrimas. Sim, filho. Estamos indo para casa. Todos nós. Quando o sol finalmente nasceu sobre a Vila Madalena, os caminhões de mudança retomaram o carregamento. Ricardo Almeida prometeu uma investigação completa sobre as ações de Carolina. E em algum lugar na mochila de Emília, um trabalho de árvore genealógica mostrava a verdade que nenhuma quantidade de mentiras poderia esconder. Que o amor encontra um caminho mesmo depois de 10 anos separados. O apartamento parecia diferente, com o riso das crianças ecoando pelos seus corredores. Emília havia reivindicado o quarto com a melhor vista do Parque Ibirapuera, enquanto os gêmeos escolheram quartos conectados que eles poderiam transformar em seu quartel-general secreto. Helena ficou na cozinha, observando Ethan ajudar as crianças a desfazer as malas. Ainda parecia surreal ir de sua modesta casa na Vila Madalena para esse apartamento de luxo, de mãe solteira para coparental em apenas alguns dias. Mãe, Emília chamou. Pai diz que podemos pintar meu quarto de qualquer cor que eu quiser. Qualquer cor exceto preto. Ethan corrigiu carregando outra caixa. Nós conversamos sobre isso. O porteiro ligou. Senhor Pereira, tem uma senhora Rodrigues aqui do Conselho Tutelar. O coração de Helena parou. Ethan apertou sua mão. Está tudo bem? Nós sabíamos que isso ia acontecer. A assistente social era uma mulher de olhar severo na casa dos 50 anos. Estou aqui por alguns relatos preocupantes que recebemos. Da Carolina Norton, eu presumo. A voz de Ethan era tensa. Entre outros, há alegações de abandono parental, manipulação financeira e condições de vida instáveis. Todas mentiras, Helena disse. Nós temos provas. No entanto, preciso avaliar a situação. A senhora Rodrigues olhou ao redor do apartamento. Crianças, vocês poderiam vir aqui, por favor? Emília veio primeiro, seguida pelos gêmeos. Eles ficaram perto dos pais, sentindo a tensão. Gostaria de conversar com cada um de vocês, privadamente. A próxima hora foi uma tortura. A senhora Rodrigues entrevistou cada criança separadamente no quarto de Emília, enquanto Ethan e Helena esperavam ansiosamente. Finalmente, Emília saiu de sua última entrevista, correndo para abraçar seus pais. Ela fez muitas perguntas sobre... Você, pai, ela disse, sobre onde você estava antes.
Eu contei a ela sobre a mulher má que escondeu suas cartas da mãe. A senhora Rodrigues apareceu, sua expressão ilegível. Eu revisei a situação, incluindo as evidências sobre a interferência da senhora Norton. E... A voz de Helena tremia. As crianças parecem bem ajustadas e felizes. Elas falam muito positivamente sobre ambos os pais e entendem as circunstâncias de sua separação. Ela fechou seu caderno. Não vejo razão para preocupação neste momento. O alívio na sala era palpável. No entanto, ela continuou. Dada a natureza de alto perfil deste caso e as alegações da senhora Norton, haverá visitas de acompanhamento. Depois que ela saiu, Ethan puxou Helena para um abraço. As crianças se juntaram, tornando-o um abraço. Familiar, viu? Emília disse. Eu te disse que tudo ficaria bem. O momento foi interrompido pelo telefone de Ethan. Era Samuel. Chefe, você precisa ver isso. Carolina foi liberada sob fiança. Antes que Ethan pudesse responder, a TV na sala de estar ligou automaticamente. Algo sobre o sistema de automação residencial da WEG que Carolina havia instalado. Seu rosto encheu a tela. Olá, Ethan. Sua mensagem gravada foi reproduzida. Surpreso? Você realmente pensou que algumas cartas antigas me impediriam? Eu construí seu império. Eu controlei sua vida por 10 anos. Você pensou que eu não teria um plano de reserva? As crianças se aproximaram mais dos pais. Agora você provavelmente já lidou com o conselho tutelar. Fofo. Mas isso foi só o começo. Verifique suas contas, Ethan. Todas elas. Ethan pegou seu laptop. Suas mãos tremiam enquanto ele fazia login. Tudo se foi, ele sussurrou. Ela limpou todas as contas. Não apenas as suas. A gravação de Carolina continuou. Verifique as contas da empresa, cada centavo transferido para contas offshore intraçáveis. Seu conselho administrativo provavelmente está convocando uma reunião de emergência agora, Nati. Hora certa. O telefone de Ethan explodiu com mensagens. Você tirou o trabalho da minha vida de mim. A voz de Carolina era fria. Agora estou tirando tudo de você. O dinheiro, a empresa, sua reputação. Quando eu terminar, aquelas crianças de quem você subitamente se importa tanto terão vergonha de carregar seu nome. A tela ficou preta. Pai. A voz de Davi era pequena. O que vai acontecer? Ethan olhou para sua família, a família que ele acabara de encontrar, a família que Carolina estava tentando destruir. Nada vai acontecer, ele disse firmemente. Estamos juntos agora, isso é tudo que importa. Mas o dinheiro... Helena começou. É só dinheiro. Eu construí uma fortuna, posso construir outra. O que eu não posso substituir é isso. Nós, nossa família. Emília o abraçou forte. Podemos compartilhar meu cofrinho, pai. Ethan riu apesar de tudo. Obrigado, querida. Seu telefone tocou novamente. Ricardo Almeida. Ethan, é um desastre. Todas as contas, todos os investimentos, tudo se foi. O Conselho Administrativo se reunirá em 1 hora. Eu estarei lá. Tem mais, Carolina, ela se foi. Jato particular para um país sem tratado de extradição. Ela está planejando isso há meses. Depois que ele desligou, Ethan olhou para Helena. Eu tenho que ir. Nós vamos com você, ela disse. Não, vai ficar feio, a imprensa estará lá. Somos família, Emília declarou. Igual na minha peça, quando a bruxa tenta machucar Branca de Neve, sua família se une. Helena sorriu. Ela está certa. Passamos 10 anos separados. Enfrentamos isso juntos. Enquanto eles dirigiam para o Grupo Globo, repórteres cercaram o carro. Através dos vidros escuros, eles podiam ver flashes de câmeras, microfones, pessoas gritando perguntas. Lembrem-se, Ethan disse. Não importa o que aconteça lá dentro. Não importa o que Carolina fez. Nós temos o que mais importa. Emília apertou sua mão. Família. Os gêmeos acenaram com a cabeça. Família. Os olhos de Helena encontraram os dele. Família. A porta do carro se abriu para uma tempestade de câmeras e perguntas. Mas, pela primeira vez em 10 anos, Ethan Pereira entrou em sua empresa não como um bilionário solitário, mas como um pai e um homem que finalmente havia encontrado o que realmente importava. Atrás deles, em todas as telas de TV do saguão, o rosto de Carolina apareceu novamente. Sua mensagem estava clara.
Isso era apenas o começo. A sala de reuniões do Grupo Globo estava lotada. Os diretores sussurravam entre si quando Ethan entrou com sua família. Emília segurava sua mão firmemente, enquanto os gêmeos ficavam perto de Helena. Senhor Pereira, Ricardo Almeida se levantou. A situação é grave, todas as contas foram drenadas. Carolina Norton desapareceu com bilhões. Não desapareceu, Ethan disse, acenando para as telas de TV, onde o rosto de Carolina ainda era exibido em loop. Ela quer que saibamos exatamente o que ela está fazendo. A empresa está arruinada, disse um diretor. Os preços das ações estão despencando. Você não entende, outro acrescentou. Ela não apenas pegou o dinheiro, ela criptografou todos os sistemas, nos bloqueou de tudo. Estamos perdidos. Emília puxou a manga de Ethan. Pai, lembra o que você me disse sobre computadores, sobre portas traseiras? A sala ficou em silêncio. O que você quer dizer, querida? Você disse que todo sistema tem uma porta traseira, igual quando eu esqueci minha senha do meu tablet da escola. Os olhos de Ethan se arregalaram. Ele tirou seu telefone, discando rapidamente. Samuel, verifique o computador antigo da Carolina, aquele de quando ela começou a trabalhar aqui. Por quê? Porque Carolina nunca jogou nada fora. Ela guardou tudo, documentou tudo, incluindo, aposto, suas senhas originais do sistema. A próxima hora foi tensa. Samuel e a equipe de TI vasculharam o armazenamento, finalmente localizando o equipamento antigo de Carolina. Achei! A voz de Samuel estalou pelo alto-falante. Um arquivo de senha, criptografado, mas use a data, Emília disse de repente. O quê? O aniversário da mulher má. Mãe encontrou em cartas antigas. Ela sempre usou para tudo. Samuel digitou rapidamente. Funcionou, estamos dentro. Telas. Ao redor da sala piscaram. Números rolaram. Números de contas, registros de transações, tudo que Carolina tentara esconder. Ela não apenas roubou da empresa, Ricardo disse, examinando os dados. Ela tem desviado dinheiro por anos. Pequenas quantias acumulando contas offshore. E agora podemos rastreá-las. Ethan sorriu. Cada centavo. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Carolina. Mas desta vez, quando seu rosto apareceu na tela, ela parecia preocupada. Garota esperta, ela zombou de Emília. Mas você ainda está atrasada demais. O dinheiro se foi, transferido através de 100 contas diferentes. Você nunca encontrará tudo. Nós não precisamos, Ethan disse para a tela. Nós só precisamos encontrá-la. A imagem de Carolina piscou. Você pensa que venceu? Isso foi apenas a primeira fase. Espere até a imprensa obter a verdadeira história sobre sua adorável família. Que verdadeira história? Helena exigiu. Sobre como você prendeu Ethan com uma gravidez. Sobre como aquelas crianças podem nem ser dele. Os gêmeos ofegaram. O aperto de Emília na mão de Ethan se intensificou. Testes de DNA. Carolina sorriu. Eu os fiz anos atrás. Você gostaria de saber os resultados? Pare com isso, a voz de Helena tremeu. As crianças devem saber a verdade. Sobre sua mãe interesseira que... Achei. A voz de Samuel interrompeu. As transferências, todas, passam por um banco no Rio de Janeiro, sob o nome de Norton Holdings. O rosto de Carolina ficou pálido. E olhe só isso, Ricardo apontou para sua tela. Cada transação, cada documento, ela guardou cópias de tudo, incluindo a prova de que ela falsificou a assinatura de Ethan nos documentos de divórcio. Você sempre amou seus registros. Carolina, Ethan disse. Sua necessidade de controlar tudo, documentar tudo, é o que a derrubou. Você não tem nada, Carolina cuspiu. Nós temos tudo, os relatórios de vigilância, os documentos falsificados, os registros de desvio de recursos. Acabou. Pai, Emília falou. Posso dizer algo? Carolina riu. O que você poderia possivelmente... Eu sei que você não é realmente má, Emília disse. Você só está com medo. Igual a bruxa na minha peça. Ela era má porque era solitária. Não ouse tentar me analisar, pirralha. Ela está certa. Ethan disse suavemente. Você fez tudo isso porque estava com medo de perder o controle, de ficar sozinha. Ah, Polícia Federal está na linha, Samuel anunciou. Eles rastrearam sua localização. A imagem de Carolina começou a se desfazer. Isso não acabou, Ethan.
Aquelas crianças são minhas, Ethan disse firmemente. Em todos os sentidos que importam, e nenhuma quantidade de mentiras pode mudar isso. A tela ficou preta. No silêncio que se seguiu, Emília abraçou Ethan forte. Eu sabia que você conseguiria descobrir, pai. Nós descobrimos juntos, querida. Ele olhou para os membros do conselho administrativo. Todo o dinheiro pode ser rastreado. A empresa vai se recuperar. E Carolina? Ricardo perguntou. Vai enfrentar a justiça por tudo o que ela fez. Mais tarde, naquela noite de volta ao apartamento, a família estava sentada junta comendo pizza. Uma celebração, insistiu Emília, de vencer o vilão. Pai? Davi perguntou entre mordidas. O que aquela senhora disse sobre os testes de DNA? Não importa. Ethan disse firmemente. Vocês são meus filhos. Nada pode mudar isso. Mas, sem mas, família não é apenas sobre DNA. É sobre amor, sobre estar lá um para o outro. Igual como a Emília ajudou a salvar a empresa. Miguel sorriu. Exatamente assim. Helena os observou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Depois de 10 anos de luta sozinha, de se perguntar por que Ethan os havia abandonado, aqui estavam eles, uma verdadeira família. Mãe? Emília notou suas lágrimas. Você está bem? Estou perfeita, querida. Ela sorriu. Tudo está perfeito. Lá fora, sirenes da polícia uivavam ao longe. Em algum lugar do mundo, Carolina Norton ainda estava fugindo. Mas no apartamento, cercada pelo amor da família que ele quase perdeu, Ethan Pereira nunca se sentira tão rico. 3 dias após o desaparecimento de Carolina, a peça escolar de Emília estava a todo vapor. Ethan sentou-se na primeira fila, com uma câmera de vídeo na mão, assistindo sua filha brilhar como Branca de Neve. Os gêmeos se agitaram ao seu lado, enquanto Helena enxugava as lágrimas dos olhos. Nos bastidores após o show, Emília correu para eles em sua fantasia, o rosto brilhando, de emoção. Vocês viram? Vocês gravaram? Cada segundo, Ethan prometeu, abraçando-a forte. A vibração do celular. A mensagem de Samuel era breve. Encontrei ela. A polícia do Rio de Janeiro havia rastreado Carolina até um hotel de luxo. Mas quando chegaram, ela já havia partido, deixando apenas um laptop com outra mensagem gravada. Parabéns pela peça, Emília. O rosto de Carolina sorria friamente na tela. Um momento familiar tão doce. Que pena que tem que acabar. Ethan puxou Emília para mais perto. Você acha que venceu, não é? Achou o dinheiro, salvou a empresa, fingindo ser uma família feliz. Carolina riu. Mas eu tive 10 anos para planejar. Isso, Ethan. 10 anos para aprender todos os segredos, todas as fraquezas. Do que ela está falando? Helena sussurrou. Você já se perguntou por que eu te escolhi, Ethan? Por que, dentre todos os executivos ambiciosos, eu te escolhi para manipular? Os olhos de Carolina brilharam. Pergunte à sua mãe sobre Tomás Santos. Ethan sentiu o sangue escorrer do rosto. Tomás Santos, o nome de seu pai. Mãe? Emília olhou para ele. O que há de errado? Nada, querida. Mas suas mãos tremiam. De volta ao apartamento em Ipanema, depois que as crianças foram para a cama, Ethan ligou para sua mãe. Tomás Santos, ele disse sem rodeios. Carolina o mencionou. Quem é ele? A respiração ofegante de Margarida Pereira foi resposta suficiente. Seu pai não era Jaime Pereira, era? Como ela descobriu? A voz de Margarida tremia. Ninguém sabia. Eu me certifiquei de que ninguém soubesse. Quem era ele? Um erro. Um jovem executivo da empresa. Quando descobri que estava grávida, seu pai, Jaime, me perdoou. Te criou como seu próprio filho. Tomás Santos, Ethan repetiu, o pai de Carolina. O silêncio ao telefone era ensurdecedor. Ela é minha irmã, ele sussurrou. Minha meia-irmã. Sinto muito, Margarida soluçou. Eu nunca quis. Helena o encontrou mais tarde na varanda, olhando as luzes da cidade. A mulher que me separou dos meus filhos, ele disse oco. A mulher que tentou destruir nossa família, ela é minha irmã. Isso não muda nada. Não muda? Ela tinha todo o direito de me odiar. Eu ganhei tudo. O nome Pereira, a empresa, a fortuna. Enquanto ela escolheu machucar crianças inocentes, Helena completou.
Seus filhos. Nada justifica isso. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Carolina. Como se sente, irmão? Seu rosto estava contorcido de ódio. Em saber que você roubou tudo o que deveria ter sido meu, pai te deu tudo enquanto eu tive que lutar do nada. Você poderia ter me contado. Ethan sussurrou. E o quê? Assistir você. Fazer o papel de irmão mais velho nobre. Não. Eu queria que você sofresse. Como eu sofri assistindo você tomar meu direito de nascença. Me separando dos meus filhos, eles são inocentes. Ninguém é inocente, Carolina rosnou. Exceto talvez eles, seus preciosos filhos, meus sobrinhos e sobrinha. Algo em sua voz mudou. Sabe, Emília me lembra de mim naquela idade. Tão esperta, tão determinada. Os gêmeos têm os olhos do nosso pai. Fique longe deles. Ah, querido irmão, estou mais perto do que você imagina. A tela ficou preta. Naquele momento, Emília gritou do andar de cima. Ethan e Helena correram para o quarto dela. A porta da varanda estava aberta, as cortinas agitadas pelo vento. Na cama de Emília havia uma única rosa branca e um bilhete. Hora da reunião familiar. Venha sozinho para onde tudo começou, ou as crianças aprenderão como é crescer sem um pai, assim como nós fizemos. Os gêmeos invadiram o quarto. Emília, onde está Emília? Mas a cama de Emília estava vazia, e em algum lugar na noite, a risada de Carolina ecoou como uma maldição de bruxa. Helena desabou contra Ethan, soluçando. Os gêmeos se agarraram a eles, aterrorizados. Eu vou encontrá-la, Ethan prometeu. Vou trazê-la de volta. Seu celular vibrou pela última vez. Uma foto. Emília dormindo pacificamente no que parecia ser um quarto de hospital. Onde tudo começou, dizia a mensagem de Carolina. Hospital Albert Einstein. Onde nosso pai morreu sozinho, enquanto você vivia. No luxo. 1 hora, irmão. Venha se despedir de sua filha. Ethan olhou para Helena, para seus filhos aterrorizados. Tudo o que ele havia construído, tudo o que ele havia encontrado, pendia por um fio. E em algum lugar na cidade, a vingança de uma irmã e o amor de um pai estavam prestes a colidir em um confronto final e desesperado. O Hospital Albert Einstein se erguia escuro contra o céu noturno. O mesmo hospital onde Ethan havia perdido seu pai. Não seu pai. Jaime Pereira havia sido seu pai em todos os sentidos que importavam. Assim como ele era o pai de Emília, apesar do que Carolina afirmava. Deixe-me ir com você, Helena implorou. Eles haviam deixado os gêmeos com Samuel cercados por segurança. Ela disse sozinho. Ethan verificou o relógio. 40 minutos restantes. É uma armadilha. Eu sei, mas ela tem Emília. Lá dentro, os corredores do hospital estavam assustadoramente silenciosos. Um segurança acenou para ele. Uma das pessoas de Carolina, sem dúvida. O elevador o levou ao 5º andar, a UTI onde Tomás Santos havia morrido 15 anos atrás. Quarto 507. O mesmo quarto onde o pai deles havia dado seu último suspiro. Emília estava deitada na cama do hospital, ainda em sua fantasia de Branca de Neve, aparentemente dormindo pacificamente. Carolina estava perto da janela, com uma seringa na mão. Só algo para mantê-la quieta, ela disse, notando seu olhar. Ela está bem, por enquanto. Deixe-a ir, Carolina, ela é inocente. Assim como nós éramos. Carolina se virou e, pela primeira vez, Ethan viu lágrimas em seus olhos. Você sabia que ele costumava te observar? Nosso pai. Todos os natais, todos os aniversários. Ele estacionava do lado de fora da sua casa, te observando abrir presentes, brincar com seus brinquedos caros. Eu não sabia. Claro que não. Você estava muito ocupado sendo o herdeiro Pereira perfeito, enquanto eu. Ela riu amargamente. Eu era o erro. A filha secreta que ele visitava uma vez por ano com um envelope de dinheiro e um tapinha na cabeça. Então isso é vingança? Machucar minha filha porque nosso pai te machucou? Não, isso é justiça. Você teve tudo. O nome dele, o dinheiro dele, o amor dele. Eu não tive nada. Isso não é verdade, disse uma voz da porta. Você teve o coração dele. Margarida Pereira estava ali, parecendo mais velha do que sua idade.
Mãe, Ethan suspirou. Não, minha mãe. Carolina cuspiu. Apenas a mulher que arruinou tudo. Eu o amava, Margarida disse calmamente. E ele te amava, Carolina, mais do que você sabia. Mentiras. Por que você acha que Jaime promoveu Ethan tão rapidamente? Porque Tomás ameaçou revelar tudo, a menos que seu filho tivesse o que merecia. E quanto ao que eu merecia? A empresa, Margarida continuou. Ele te deixou suas ações, todas elas, em segredo através de empresas de fachada. Você não precisava subir na carreira, Carolina. Você já possuía metade do Grupo Globo. A mão de Carolina tremeu. Não, você está mentindo. Verifique o antigo escritório do seu pai, atrás do quadro do lago. O testamento dele, a carta dele para você. Tudo. Então por quê? Carolina parecia perdida. Por que ninguém me contou? Porque eu estava envergonhada, Margarida admitiu. Porque Jaime ameaçou arruinar a reputação de Tomás se a verdade viesse à tona. Porque nós éramos muito orgulhosos, muito medrosos de escândalo. Na cama, Emília se mexeu. Papai? Estou aqui, querida. Ethan se moveu em direção a ela, mas Carolina levantou a seringa. Não. Ela é sua sobrinha, Carolina, Margarida disse. Sua família, a família que Tomás queria que você tivesse. Família? Carolina riu descontroladamente. Eu não tenho família. Eu tenho segredos e mentiras e anos de observar os outros. Viverem a vida que eu merecia. Então pegue a empresa, disse Ethan. É sua de qualquer maneira, aparentemente. Pegue tudo. Só deixe Emília ir. A empresa? A voz de Carolina quebrou. Eu não quero a empresa. Eu quero os anos de volta. O pai que eu nunca tive. O irmão que teve tudo enquanto eu não tive nada. Não nada. A voz de Emília era pequena, mas clara. Você ficou triste e má, como a bruxa da minha peça. Emília, querida, fique quieta, Ethan implorou. Mas Emília sentou-se, olhando para Carolina com aqueles olhos verdes, os olhos de Tomás Santos. Na minha peça, a bruxa era má porque ela era solitária, porque ela achava que ninguém a amava. Mas ela estava errada. A mão de Carolina tremeu. Você não entende. Eu entendo. Você é minha tia. Isso significa que você é da família. E a família deve se amar. Amor? Carolina sussurrou. Como o papai nos ama, mesmo que ele não nos conhecesse antes. Como a vovó ama o papai, mesmo que ela tenha cometido erros. Emília estendeu a mão. Você pode fazer parte da nossa família. De verdade desta vez. A seringa escorregou dos dedos de Carolina. Ela caiu de joelhos, soluços sacudindo seu corpo. Emília desceu da cama ainda cambaleando por qualquer coisa que Carolina lhe tivesse dado e abraçou sua tia. Após um momento de hesitação, Carolina a abraçou de volta. Desculpa. Ela sussurrou. Me desculpa. Ethan se aproximou delas, reunindo sua filha e sua irmã em seus braços. Margarida se juntou a eles. E por um momento, 4 gerações de segredos, mentiras e amor se uniram em lágrimas de cura. Mais tarde, enquanto a polícia levava Carolina embora, gentilmente, graças à intervenção de Margarida, Emília segurou a mão do pai. A tia Carolina vai para a prisão? Por um tempo. Mas ela está recebendo ajuda. E quando ela estiver melhor, ela pode ir à minha próxima peça? Ethan sorriu através das lágrimas. Talvez, se ela quiser. Lá fora, Helena e os gêmeos esperavam com Samuel. Enquanto a família se reunia em abraços ferozes, Ethan olhou para trás para o hospital. Tanta dor havia vivido nessas paredes, a morte de seu pai, os segredos de Tomás Santos, o coração partido de Carolina. Mas naquela noite algo havia cicatrizado. Não completamente, não perfeitamente, mas o suficiente para começar de novo. Vamos para casa, ele disse, abraçando sua família, e desta vez, casa significava mais do que apenas um lugar. Significava verdade, perdão e o amor que une as coisas. Quebradas. Um ano depois, o apartamento em Ipanema vibrava de atividade. Emília, agora com 10 anos, supervisionava as decorações da festa com a autoridade de uma planejadora de eventos experiente. A faixa precisa estar mais alta, ela dirigiu. Aos gêmeos,
que se equilibravam em cadeiras com taxinhas. A tia Carolina não conseguirá ver caso contrário. Helena observava da cozinha, sorrindo enquanto terminava o bolo de boas-vindas. Após 12 meses de terapia e reabilitação, Carolina finalmente estava voltando para casa. Ethan ajustou sua gravata, sem mais seda italiana, apenas uma simples azul que Emília havia escolhido para ele. A empresa estava prosperando sob liderança compartilhada agora. Ele e Carolina haviam reorganizado tudo, fechando o ciclo do sonho de seu pai de uma empresa familiar. Eles chegaram! Miguel gritou da janela. Margarida chegou primeiro, seguida por Carolina. Ela parecia diferente, mais suave de alguma forma, as arestas afiadas suavizadas pelo tempo e pela cura. Tia Carolina. Emília correu para ela, envolvendo-a em um abraço feroz. Os gêmeos a seguiram, quase derrubando ambas. Calma, meninos, Carolina riu. Não estou tão firme quanto costumava ser. Vem ver o que fizemos. Emília a puxou em direção à sala de estar. Uma enorme faixa estava pendurada nas janelas. Bem-vinda de volta, tia Carolina. Abaixo dela, uma mesa exibia fotos emolduradas, antigas de Tomás Santos, novas de toda a família em visitas à prisão, em sessões de terapia, reconstruindo pontes um momento de cada vez. Guardamos todos os artigos de jornal, Davi anunciou orgulhosamente, sobre como você ajudou a pegar os bandidos da empresa. Após sua prisão, Carolina havia trabalhado com as autoridades, expondo anos de corrupção corporativa que iam muito além de suas próprias ações. Seu depoimento havia ajudado a limpar não apenas o Grupo Globo, mas metade de Wall Street. E olha, Miguel apontou para uma foto de Carolina no hospital com Emília, de quando você estava doente, e a Emília te fez se sentir melhor. Ela me salvou, Carolina disse suavemente tocando a foto. Minha pequena Branca de Neve. Com um pouco de ajuda da avó dela, Margarida acrescentou, apertando a mão de Carolina. Elas haviam formado um vínculo improvável no último ano. Unidas pelo amor pelas crianças. Hora do bolo. Helena chamou da cozinha. Enquanto se reuniam em torno da mesa, Ethan olhou para sua família. Toda ela. Sua mãe, que finalmente havia encontrado paz com seu passado. Sua irmã, que havia aprendido que o amor era mais forte que a vingança. Seus filhos, que haviam lhes ensinado tudo sobre perdão. E Helena, que nunca havia desistido do poder da família. Discurso. Emília exigiu com cobertura de chocolate já no queixo. Ethan se levantou, mas Carolina o superou. 1 ano atrás, ela começou, sua voz tremendo. Eu pensava que família significava poder, controle, obter o que você merecia. Ela olhou para Emília. Mas uma garotinha muito sábia me ensinou que família significa amor, segundas chances, perdão. E bolo, Davi acrescentou. Ajudizadamente todos riram. E bolo, Carolina concordou. Eu passei 10 anos mantendo esta família separada porque eu estava brava por ter sido deixada de fora. Nunca percebi que já fazia parte dela. Pelo sangue, pelo amor de Tomás Santos, por essas crianças incríveis. Emília abraçou a cintura da tia. E agora você realmente faz parte dela, para sempre. Para sempre, Carolina prometeu. Mais tarde, enquanto o sol se punha sobre o Parque Ibirapuera, a família sentou-se junta assistindo a velhos filmes caseiros, os que Margarida havia secretamente guardado de Tomás Santos, observando o jovem Ethan de longe. Ele amava vocês duas, Margarida disse calmamente, tanto que o machucava. Na tela, uma jovem Carolina apareceu em uma peça escolar, seu pai na última fileira, sorrindo orgulhosamente. Ele estava lá, Carolina sussurrou, em todas as apresentações. Em todas as formaturas, ele guardou tudo, programas, boletins, fotos. Como a vovó faz por nós, Emília disse sabiamente. Como a família faz, Ethan corrigiu. A campainha tocou. Samuel, chegando para o jantar familiar semanal. Ele também havia se tornado parte de sua família extensa, sua força tranquila, um apoio constante nos momentos mais difíceis. Enquanto se reuniam em torno da mesa de jantar, Ethan, Helena, as crianças, Margarida, Carolina e Samuel, Emília, ergueu seu copo de leite. Para a família, ela disse solenemente, aquela com que nascemos e aquela que encontramos. Para a família,
eles ecoaram. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Em algum lugar por aí, o espírito de Tomás Santos sorria para seus filhos, finalmente juntos, finalmente completos. E no apartamento, cercados por amor e perdão, a família que ele nunca conheceu se tornou a família com que ele sempre sonhou em ter. Emília se aninhou entre o pai e a tia, sua fantasia de Branca de Neve ainda pendurada orgulhosamente em seu armário. Um lembrete de que até mesmo as maldições mais escuras podem ser quebradas pelo amor. Conte a história de novo, os gêmeos imploraram, sobre como nossa família se uniu. Ethan olhou para Carolina, que assentiu. Bem, ele começou. Tudo começou uma noite no restaurante Fasano, São Paulo. E enquanto a história se desenrolava, mais uma vez, as arestas afiadas do passado se suavizavam na memória. E o futuro se estendia diante deles, brilhante de promessa e possibilidade. Porque no final, não era sobre dinheiro, poder ou vingança. Era sobre uma garotinha que acreditava em finais felizes. Uma irmã que encontrou seu caminho de volta para casa. E uma família que descobriu que o amor, como os contos de fadas favoritos de Emília, tinha o poder de curar todas as feridas e escrever novas histórias. Juntos, eles haviam aprendido que às vezes as jornadas mais longas nos levam de volta para casa, aos corações que batem em sincronia com os nossos, aos braços que nos seguram quando caímos, ao amor que transforma, estranhos em família. E isso, afinal, era a maior riqueza de todas.